Paz de Deus esteja com todos. Eu sou Yolanda, da Associação Espírita Lauro Machado. Estou aqui hoje para mais uma palestra do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição que nós vamos ver hoje é a lição número 30, de Alma Desperta. Então, nós pedimos para todas as pessoas que costumam assistir às palestras da Associação Espírita Lauro Machado, que possa entrar no site da casa, que lá estão todas as palestras. Não esqueçam de assistir, dar seu like, fazer seus comentários, que isso vai ajudar muito nos trabalhos da nossa casa. Então, o livro Vinha de Luz e a lição número 30 de Alma Desperta. Nós temos um pequeno trechinho aqui, ao qual Emmanuel vai fazer todo o comentário sobre o que nós temos aqui no texto. Por isso, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então, como o texto ele é bem pequeno, eu vou fazer uma leitura breve. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouro do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da redenção, da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extingua em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais recebe 1001 convite desordenado das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muitas vezes levado a buscar descanso indevido, até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselha ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração.
que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimo na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós. Irmãos mais velhos em experiência maior, entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então está aí essa pequena leitura, mas um texto muito profundo. Aí fiz aqui as minhas anotações, né? Os estudos, a gente reflete também sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Palavras de Vida Eterna e outros livros que é do nosso estudo aqui, o Pão Nosso, Jesus no Lar, que a gente consegue lembrar que os livros de José Carlos de Luca, que são muito, muito bons, maravilhosos. Jesus no Lar, não, Jesus no Lar não é de Luca, perdão. O Médico Jesus, isso é de Luca, e Minutos com Chico Xavier, que nós estamos estudando também. Então, de todas essas leituras, nós refletimos aqui para estar falando um pouco sobre a lição de alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Então nós trazemos do passado evolutivo ainda muito incutido em nós, reflexo da vida primitiva, dos diferentes caminhos que percorremos até aqui. Esses diferentes caminhos foram desde a nossa criação, né? Porque Deus não criou espíritos, Ele criou o princípio inteligente que foi passando por várias mudanças, né? Desde os tempos primitivos, vamos passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e até chegarmos aí ao luminal. E por todos esses caminhos que nós passamos, ficou gravado em nós, na nossa alma interior, né? Lá no fundo, tudo isso que nós já passamos, porque nós não perdemos as experiências que nós já conseguimos. E isso fica em nós. E quando uma experiência não é boa, então acaba marcando de uma maneira negativa. E isso vai ocorrer com algumas das nossas atitudes. Se formos observar os animais, nós vemos que neles predomina um instinto. Eles não pensam, não refletem e nem têm sentimentos ainda. Tudo o que fazem é para a sua sobrevivência e a perpetuação da espécie. Nós vemos então, né, que um animal, às vezes a gente pensa, nossa, esse animal, ele só falta falar, mas ele ainda é um animal, ainda tem seus instintos, e ele faz aquilo para poder preservar a sua espécie, para poder se alimentar, para poder ficar bem, né? Então é por isso que o animal procura se alimentar primeiro que o outro, comer e não deixar nada para o outro e assim por diante, né? Ele não pensa no outro.
Vemos então o egoísmo que se manifesta quando um animal ele não quer dividir o seu alimento, não se importando com os outros. Animal não vai se preocupar, né? No caso, eu tenho uma gata e tenho os seus filhotinhos, né? E ela não pensa assim, eu vou deixar essa raçãozinha para os meus filhotinhos. Não, ela come. Não tem esse sentimento assim. Ela tem um sentimento assim maternal, de proteger os filhotes, então, para preservação da espécie. Não é porque ela é igual uma mãe terrena, né? Uma mãe humana que tem aquele amor pelo filho. Não é isso, é a preservação da espécie, é um instinto ainda, que mais tarde vai se tornar um sentimento. Então, portanto, um animal não divide o seu alimento com os outros, que convivem com ele. Os humanos, às vezes, apresentam ainda muito desses comportamentos. Infelizmente, não é só o animal, não, viu? Que nós vemos por aí também, é isso mesmo. Muitas vezes o humano se comportando igual um animal, não se importando com o que o outro, que é seu irmão em humanidade, que o outro tem também que... Agora eu lembrei de uma história de Chico Xavier que eu ouvi, que dizia assim, que Chico foi comprar tomates e ele começou a pegar aqueles tomates que não eram tão bonitos. Pegava um que era bonito, pegava o outro que não era tão bonito. Mas por que você faz isso? Perguntaram para ele. Ele falou, se eu pegar só os bonitos, os tomates bons, os outros que vierem depois vão ficar com os tomates ruins. E nós? O que nós fazemos? Nós fazemos isso aí também quando nós vamos comprar tomate? Ou nós não pensamos mais em ninguém, só em nós mesmos? Então, segundo a Gênese, já passamos por vários estágios desde a nossa criação, porque Deus não criou o espírito, mas sim o princípio inteligente, que vem se aperfeiçoando ao longo dos séculos, até adquirir o livre-arbítrio e a razão, o direito de escolha. E, ao longo do tempo, cristalizamos atitudes que são contrárias às leis de Deus. Não é verdade? Mas Deus não nos desampara, e só temos que buscá-lo, nos conectarmos com Ele. Temos muita ajuda do alto, seja dos mentores, dos anjos, da espiritualidade maior, que nos guia e que nos ampara durante todo o nosso dia, durante todas as nossas tarefas. Então, eles nos acompanham, nossos anjos da guarda, que nos guardam também, nos intuem, e nós devemos sempre ficar ligados a essa espiritualidade superior que nos auxilia. Então, devido a tudo isso e ao meio que nós vivemos, quando decidimos buscar e praticar o bem, nós enfrentamos grandes dificuldades. Se não tivermos fé e formos persistentes, nós iremos fracassar. Porque quando a gente decide fazer alguma coisa boa, praticar o bem, a caridade, então são muitas pessoas encarnadas e desencarnadas também que vão tentar puxar a gente, falar, não, isso não vale a pena, você vai receber ingratidão, você está fazendo isso, não faça. Então nós temos que ser persistentes, porque isso vale a pena. Vamos fazer o bem
sem pensar se o outro vai retribuir ou não, se vai ser ingrato ou não. Nós estamos fazendo para Jesus, porque Ele diz que tudo o que nós fazemos é para Ele. Se nós fazemos o bem, se nós assistimos nossos irmãos, é ao Mestre que nós estamos fazendo. E se nós não fizermos também, é a Ele mesmo que nós estamos deixando de fazer. Então, a evolução, ela é muito lenta e devemos sempre nos fortalecermos em Deus. Sempre fortalecendo em Deus, porque Ele sim vai nos dar toda a condição da evolução. Pois somos seres influenciáveis, tanto por parte dos encarnados quanto dos desencarnados à nossa volta. Então, no livro dos Espíritos, tem uma questão que é perguntado, sim, os Espíritos influenciam na nossa vida? E a resposta dos Espíritos é: muito mais que podeis imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Então, é para nós sabermos que nós somos, sim, muito influenciáveis. Por isso, temos que ter a nossa mente ligada a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior. Em muitas de nossas ações, somos tentados ao desvio, seja numa conversa, com a maledicência, seja no trabalho, com as reclamações, críticas. Queremos sempre ser o primeiro e nos colocamos acima dos nossos semelhantes. Então, o que tem nos lugares onde que a gente vai, a gente sempre tentado, numa fofoca, entrar naquela sintonia e também começar a criticar, uma coisa que não vai levar a nada, tá? É perda de tempo, nós não vamos crescer com isso aí não. Nós vamos crescer suportando com dignidade os nossos compromissos, as nossas atividades, as nossas obrigações, resolvendo as nossas questões. Nós vamos ter paz, tranquilidade, equilíbrio, e aí nós vamos aperfeiçoando, vencendo as nossas batalhas do dia a dia. Nós optamos sempre pelo caminho mais fácil e o de menor esforço. Isso, Quem é que escolhe um caminho difícil e que tem que se esforçar muito? Poucos, Poucos. Não temos o controle, às vezes, sobre a nossa própria alimentação, a alimentação do corpo. Então, quantas pessoas se desequilibram na hora da refeição e falam: não, eu vou comer mesmo, eu estou pagando, eu paguei por isso, eu vou comer tudo, eu não vou deixar nada. E é assim por diante. Às vezes a pessoa já está satisfeita, mas ela insiste em comer muito mais, desequilibrando as funções do seu próprio corpo. Agora imagine, Imagine as nossas funções espirituais como que ficam. Assim, somos aconselhados pelo apóstolo Paulo a acordar o dom de Deus em nosso coração. São sentimentos que temos em nós mas nós estamos deixando prevalecer os instintos. Nós já temos esses sentimentos, mas nós estamos deixando que os instintos tomem conta. Temos que estar verificando isso aí. Então, muitas pessoas andam aí pelas ruas, são verdadeiros zumbis, tão vivas, entre aspas, mas não estão despertas para Deus.
não estão acordadas para a espiritualidade. Vamos passar então por grandes dificuldades e tormentos. Vamos? Sim, vamos. Mas não esqueçamos que fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então, todas as tormentas e desafios são oportunidades oferecidas de nosso Pai para nos fortalecermos e evoluirmos. Acendamos então em nós a luz que Deus nos deu. Então, vamos aí de alma desperta acender essa luz que Deus colocou em nós no ato da criação, que somos criaturas de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Acordemos e vamos então agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade, agradecer a todos. Muito obrigada. Graças a Deus.